Fala galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito dos recursos minerais do Brasil, conforme vocês podem acompanhar o mapa aqui na lousa. Obviamente eu não coloquei aqui recursos minerais metálicos do Brasil, mas de fato são esses os recursos que nós vamos analisar nesta aula. Eu não coloquei aqui porque ficaria muito poluído o nosso mapa. Aí você deve lembrar da cartografia, que a gente tem que deixar o mapa o mais fácil de ser interpretado possível. Naturalmente que é uma informação relevante, mas você está ligado aí de que nós estamos trabalhando com os recursos minerais metálicos do Brasil. Tá? O Brasil, você sabe, como você já sabe, ele é um país de dimensões continentais, tá? Portanto é um país bastante extenso, é um país grande, é um dos maiores do mundo, é o quinto país em termos de extensão territorial do mundo, o quinto maior país em termos de extensão territorial do mundo. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como a China, assim como a Rússia, assim como o Canadá e outros países também de dimensões continentais e de dimensões expressivas, ele apresenta um verdadeiro baú de riquezas naturais e principalmente os minerais metálicos. Né? Se você for pensar do ponto de vista histórico, a busca por esse tipo de recurso natural, né, promoveu a ocupação de várias partes do mundo. Foi de suma importância. Né? Vale lembrar, por exemplo, que quando os portugueses chegaram no Brasil, ou mesmo os espanhóis chegaram no continente americano, o objetivo deles, o principal, era encontrar ouro, era encontrar prata e etc. Recursos que naquele momento eram muito valorizados e importantes. Naturalmente, com o desenvolver da história, e sobretudo a partir da primeira e segunda revolução industrial, né, os recursos minerais metálicos, aquilo que a gente conhece como os minerais ferríferos, ou aqueles metais que são utilizados para a elaboração do aço, como por exemplo o manganês, esses recursos realmente foram muito importantes, passaram a ser buscados cada vez mais e mais. E o Brasil, como acabei de falar, é um baú desses recursos naturais. Só para te lembrar, nós ainda estamos trabalhando com o capítulo 7, a apostila 7. Na apostila 7, eu peço para que você dê uma olhada, né, na página 16 do teu material didático. Pause o vídeo aí, se for o caso, e dê uma olhada no mapa da página 16. O mapa da página presente na página 16, ele faz uma espacialização dos recursos minerais, principalmente metálicos, aliás, só metálicos, do Brasil. Tá? E aí você vai perceber que há uma grande concentração na região, ou na porção do território brasileiro, em que a gente encontra o famoso escudo cristalino, como nós já estamos estudando desde das nossas primeiras aulas desse terceiro trimestre. Então você sabe que aonde existe essa estrutura geológica é onde ocorrem esses recursos minerais metálicos. No caso, existem os não metálicos também, mas os metálicos eles vão estar presentes nesse tipo de estrutura geológica. E aí eu peço para que você realmente observe a porção do território nacional composta aqui pelo escudo, tanto do escudo brasileiro, vai pegar toda aquela parte central do território nacional, como você pode acompanhar ali, como o Planalto lá das Guianas, o escudo das Guianas, é naquela região que são encontrados praticamente 100% dos recursos naturais, dos recursos minerais metálicos do Brasil. Tá? E aí, claro que existe uma diversidade, né, além de quantidade de um recurso mineral metálico específico. No Brasil nós encontramos uma diversidade enorme de diferentes recursos minerais metálicos. Né? Vale você dar uma olhadinha aqui. Ó. Nós temos alumínio, chumbo, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro. Preste bem atenção na distribuição espacial do ouro. Tá? Preste bem atenção ali. Claro que isso é polêmico, inclusive, dá uma discussão bem extensa, mas você vai observar que há uma grande concentração de ouro, não só ouro, mas o que salta aos nossos olhos, o que chama a atenção realmente é a presença de ouro na
região amazônica, sobretudo na faixa onde está ocorrendo, né, a faixa do desflorestamento, onde o desmatamento está avançando em direção à floresta amazônica. Então o subsolo amazônico é riquíssimo nesses recursos. Nós temos ainda, além do ouro, o titânio, o tungstênio, o urânio e o zinco. Como você pode observar, só elementos que não têm a menor importância nos dias atuais. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender quais são os principais pontos, conhecer quais são os principais pontos de mineração no Brasil, rapidamente, para você assimilar bem aí. Então, veja, o mais famoso, o ponto de mineração mais famoso do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o quadrilátero ferrífero. Se eu te perguntar qual é a principal área de mineração do país, a mineração de ferro principalmente, você certamente vai lembrar do quadrilátero ferrífero. Primeiro, vamos buscar entender onde está o quadrilátero ferrífero, qual é a sua localização. O quadrilátero ferrífero encontra-se no estado de Minas Gerais, e vai receber esse nome de quadrilátero porque ele está dentro de uma área que existe ali uma estrutura de serras que foram realmente que dão origem a uma forma geométrica retangular ou quadrada, por isso é chamado de quadrilátero ferrífero. Além de ser o mais conhecido até nos últimos tempos pela grande quantidade de minério de ferro que é extraído de lá, o quadrilátero ferrífero é onde se teve as primeiras atividades de mineração, pelo menos oficiais, no território brasileiro. Essa região aqui ela já era explorada lá na época do Império, por volta do século XVII, durante o século XVIII, essa área aqui já era explorada. Claro que inicialmente o objetivo era explorar ouro, o ouro era o grande carro-chefe. Com o passar do tempo, esse ouro foi diminuindo, as reservas de ouro foram diminuindo e naturalmente buscou-se outros recursos. Buscou-se não, porque foram encontrados naturalmente outros recursos minerais. E aí você deve lembrar que justamente nessa, digamos que nessa troca de modelo de sociedade que a gente tem no século XVIII, século XIX, estava emergindo o contexto das revoluções industriais. Então o ouro deixou de ser tão importante, de ser o principal produto explorado, embora até hoje exista ouro lá e ainda é explorado. O ferro, realmente, os minérios de ferro passaram a ser os protagonistas das atividades de mineração aqui no quadrilátero ferrífero. O que tem de destacar aqui no quadrilátero ferrífero, para além dessa questão da mineração, é que a sua descoberta e a sua exploração lá no século XVII, século XVIII, contribuiu também para a interiorização do Brasil. Para destacar que a área de Minas Gerais, onde está, praticamente todo o estado de Minas Gerais é um grande sertão, e praticamente não era ocupado, pelo menos por colonizadores. E aí a descoberta e a exploração dos recursos minerais nessa região contribuiu para que as pessoas se deslocassem para lá, principalmente os paulistanos aqui, as pessoas da antiga capitania de São Vicente que se deslocaram para lá, obviamente para trabalhar com a mineração. E como foi um número muito grande de pessoas para trabalhar especificamente na mineração, o que ele teve foi meio que obrigado a se criar uma estrutura em volta desses pontos de mineração. E aí surgiram, cresceram várias importantes cidades no contexto do estado de Minas Gerais. Criou-se estrutura porque essas pessoas precisavam comer, precisavam se vestir, precisavam de médico. Então realmente houve todo um desenvolvimento, digamos assim, em termos de ocupação e estrutura dessa região em função do quadrilátero ferrífero, a partir principalmente do século XVIII. Hoje você vai encontrar aí no teu material didático que o quadrilátero ferrífero ele corresponde a cerca de 60% de todo o minério de ferro produzido e exportado pelo Brasil. Preste bem atenção, anote essa informação aí porque vai servir de discussão para uma aula posterior, principalmente na nossa live. E 60% do ferro e cerca de 40% do ouro. Do ouro, tudo bem, agora do ferro, vou até adiantar para você o porquê que isso vai te dar discussão. Porque esses valores eles vêm reduzindo cada vez mais, e há quem diga que esse índice, o quadrilátero ferrífero já não é o maior produtor, a região mais produtora de minério de ferro no Brasil. Tranquilo?
Tudo bem até aí? Agora nós vamos para aquele ponto que é considerado para muitos o maior ponto de mineração, a maior área de mineração de ferro no Brasil em termos de produção já em 2020, que seria a Serra do Carajás. Acredito que também você já deva ter ouvido falar na Serra do Carajás. É muito importante e sobretudo no nosso contexto, é contemporâneo a nós, vem crescendo, claro que é muito mais antigo do que nós. O primeiro projeto aqui de exploração, de criação de estrutura e etc., ocorreu lá em 1967, as prospecções e etc., em 1967. Nós, obviamente, não éramos nascidos nesse momento, mas o desenvolvimento, esse crescimento e etc., a criação de infraestrutura já é contemporânea a nós, vem aí nos últimos 10, 15, 20 anos. Tranquilo? Então a Serra do Carajás, como eu acabei de mencionar, as primeiras prospecções para implantar um projeto de mineração lá é realmente do ano de 1967 e a partir da década de 80 que ela realmente começa a entrar em operação e aí vem desenvolvendo ano após ano. É uma área que inicialmente ela foi ela foi estimada, a área de mineração, a área da reserva, a área de extensão territorial é da ordem de 900 mil quilômetros quadrados. Preste bem atenção, 900 mil quilômetros quadrados. É uma área muito grande. Quadrilátero ferrífero tem cerca de 7 mil. Não existe diferença quase, não existe uma diferença quase de 900 mil, de 93 mil quilômetros quadrados. Então é uma área realmente muito grande, maior em relação ao quadrilátero ferrífero. É considerada a reserva de minério de ferro, principalmente da Serra de Carajás, é considerada a maior reserva de ferro hoje do planeta. Então é uma reserva muito grande. Para a sua efetivação foram criadas, obviamente, a partir da década de 70, 80, várias estruturas, várias obras de infraestruturas foram criadas com a finalidade de promover as atividades de mineração ali. Rodovias, aqui existe a maior usina inteiramente brasileira no rio Tocantins, na confluência do rio Tocantins e Araguaia, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, a maior somente brasileira, que é inteiramente nacional, e até pouco tempo atrás era a quarta maior hidrelétrica do mundo, só para você ter uma importância de toda a estrutura que está envolvida em relação à Serra de Carajás. Outro ponto de mineração importante é a Serra do Navio. É uma área que já está desativada. Eu trouxe ali porque foi muito importante para o Brasil, é bastante emblemática a Serra do Navio, a questão da Serra do Navio. Então eu coloquei ali, mas já não existem atividades, a exploração não acontece lá no momento atual. A Serra do Navio foi bastante explorada, especialmente nos anos 80 e 90. Houveram prospecções, algumas explorações iniciais desde a década de 50, mas durante a década de 80 e 90 realmente houve um grande boom de exploração mineral da região. O que se explorava aqui? Principalmente o manganês, que é um mineral importante para a produção do aço. A estimativa, quando foi feito, quando começou-se a fazer a exploração, a mineração lá, era de que as atividades durassem um período de 50 anos. Ela durou um pouco menos, na verdade bem menos. Na verdade durou bem menos do que os 50 anos estimados. Inicialmente entrou em extinção, digamos assim, as atividades se encerraram, se não me falha a memória, foi em 97, final da década de 90. O manganês que foi extraído dali, como eu acabei de mencionar agora há pouco, ele é muito importante para se produzir aço. E aí veio uma grande empresa estrangeira, estadunidense, que era quem explorava esses recursos.